Estamos vivendo um momento muito delicado no mundo. Nós vemos Donald Trump deixando a reunião do G7 e se concentrando neste conflito. Tem um país invadindo o outro, tanto no Oriente Médio quanto na Europa também. E eu recebo diversas mensagens de pessoas que tentam começar a investir, pessoas que estão começando agora e estão tendo alguma dificuldade por conta do mercado financeiro inteiro tá uma bagunça. O índice Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, teve o pior pregão desde 2022. Tá um medo canalizado nos mercados comerciais, tem uma indecisão gigantesca, não só no Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, praticamente o mundo inteiro. O objetivo desse canal sempre foi a gente tratar de assuntos complexos, mas de uma maneira simples, uma maneira que todo mundo entenda. E pensando nisso, eu vou ensinar algo que eu tô fazendo, tá dando bastante certo. Inclusive, vou deixar aqui o print do resultado até agora, de 2025, da minha carteira, tá um resultado bem interessante. E com isso, a gente vai conseguir destravar algumas coisas em vocês que estão começando, ou se já é investidor mesmo, há mais de 10 anos, mas tá com a carteira negativa, esse vídeo vai abrir a mente de vocês. Então, para me ajudar, já que esse canal é pequeno, ainda, deixa o like, comenta alguma coisa aí para ajudar no engajamento, fala para mim o que você achou desse vídeo e a gente vai começar agora. E eu quero que você deixe no comentário aqui se você sabe algo que é muito importante e é o principal causador de várias coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Você sabe dizer o que é dinâmica caótica? Deixa aqui embaixo. Bom, dinâmica caótica é um termo utilizado para o equilíbrio entre o caos e a estabilidade. Muito parecido com o Yin e Yang, por exemplo. Isso daí acontece no universo inteiro. Um exemplo que pode aplicar na vida de qualquer pessoa, quando a pessoa se casa, quando a pessoa está namorando. Quando você tem um relacionamento, sempre tem momentos que são muito bons, os momentos que são mais ou menos, sempre fica variando naquele. Nunca é sempre um momento excelente, nunca é só um momento nada a ver, porque se for um momento nada a ver sempre, primeiro que termina. Isso daí é uma dinâmica caótica. No mundo, no universo, nos planetas, tudo acontece dessa maneira. Qual a única forma que a gente consegue ter paz no mundo? Segundo diversos livros, a gente consegue ter paz no mundo após um conflito que seja tão sério e que traga tanto medo para as pessoas, que as pessoas vão relaxar, vão ficar em paz aqui, melhor. Muito parecido com o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Que aí depois de toda aquela coisa que aconteceu, cessou a confusão que estava tendo no mundo inteiro. Essa é a dinâmica caótica. E ela está sendo aplicada no mundo da seguinte maneira. Se você for parar para pensar, até 2019, a gente tinha uma certa ordem na casa. Não estava tudo tão alterado do jeito que está hoje. A partir de 2020 começou aquela coisa que foi no mundo inteiro, que fechou diversas lojas, a gente não podia sair na rua direito. Depois de 2020 veio aquela confusão lá dos russos com os ucranianos. E até então parecia que essa confusão toda estava contida ali, agora se espalhou para outros lugares do mundo. É necessário que essas coisas aconteçam, segundo esses estudos da ordem caótica, para que a gente consiga trazer uma paz de verdade no mundo. Só que aí a gente entra em alguns aspectos. Um exemplo são alguns que aconteceram na Bíblia. Se a gente pega a Torre de Babel, a Torre de Babel veio, segundo a Bíblia, depois do dilúvio, depois que a água inundou tudo, eles falaram, poxa, vamos construir uma torre que seja tão alta que se vier outro dilúvio, a gente vai estar tranquilo. A gente não vai se preocupar, qualquer coisa a gente sobe nela e escapa do dilúvio. Bom, beleza, construíram aquilo lá e tal, e aí veio Deus e falaram, vocês estão tentando ser maior do que as consequências que vocês podem gerar, então toma aí. Mudou a língua de geral e ninguém entendia mais nada, e acabou que desmoronou aquilo tudo. É muito parecido. A ordem sempre precisa do caos para ela emergir. Sabendo disso, a gente consegue mostrar como que um gráfico do mercado financeiro funciona. Vou deixar um exemplo aqui. O gráfico ele não é uma linha reta para cima. Por mais que a empresa seja lucrativa, por mais que a empresa
tenha bons dividendos, esteja um momento legal, ela não vai só para cima. Ela sobe, depois ela corrige. Depois ela sobe de novo, corrige. Sempre a ordem e o caos aparecendo pra gente. No mundo de hoje, a gente está vivendo um momento de caos mundial. Seja por economia, ou seja por utilização de artefatos bélicos. Quando a gente tem um momento assim, o que é instaurado no mundo inteiro? O que você está sentindo aí? Eu aposto que você, no fundo você está sentindo um pouquinho de medo. Eu aposto que você está um pouco perdido e pensando o que pode acontecer disso tudo. É exatamente aí que é o melhor momento para se comprar coisas no mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado que ele não é racional. Ele é completamente emocional. Um exemplo, se você pega boas empresas no momento de 2020, o que aconteceu em 2020, empresas com um capital de giro bom, um valuation bacana, uma análise técnica até que legal, momento apropriado, o gráfico subindo. Mas as notícias fizeram ela cair. Beleza, 2020 foi uma coisa muito forte, mas se pega agora o tarifaço. Empresas que não estavam endividadas caíram pra caramba. E por que isso daí acontece? No mundo, assim como no mercado financeiro, nós temos dois fatores para muitas coisas. Assim como na nossa vida pessoal a gente tem alegria e tristeza, no mercado financeiro a gente tem compra e venda. Além da compra e venda, a gente tem o Fear and Greed, que é a euforia e o medo. É um dos principais motores da economia mundial. Tenta se manter sólido com um momento de incerteza econômica global. Você não consegue. Por mais que o seu valuation esteja bom, por mais que você tenha capital de giro, isso vai impactar nas suas vendas, vai impactar no seu público que não vai comprar de você, automaticamente suas ações vão cair. Isso daí é global. Não é só na bolsa brasileira, não é só na bolsa americana. É mundial, isso daí. E tem algumas coisas que estão acontecendo que está por trás de todo esse medo da galera. Um exemplo foi o novo front que começou a semana passada. O pessoal lá da Terra Santa atacou os iranianos. E os iranianos estão revidando, por aí vai. E tem algo muito interessante que o pessoal da Terra Santa falou. Eles disseram, a gente não atacou do nada assim, porque deu na telha. Eles usaram uma jogada estratégica que a gente chama de dissuasão preventiva. Essa dissuasão consiste em você atacar o seu oponente antes que ele ataque, porque você sabe que ele vai atacar. Isso daí é muito usado no mundo bélico e também muito usado no mercado financeiro. Só que isso foi algo que ajudou muito o presidente norte-americano, o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, olhando essa possibilidade, ele fez uma jogada que é muito conhecida no xadrez, que se chama profilaxia estratégica. No xadrez, se você não sabe, você precisa tomar o rei do seu oponente. E o seu oponente precisa tomar o seu rei. Nessa profilaxia, essa estratégia, você vai jogar algumas peças que são mais fracas. Então você joga um peão, joga um cavalo, joga um bispo, para eles se ferrarem lá na frente e você, com o seu rei, conseguir sobreviver a essa tempestade ou revidar o seu adversário. Isso é a profilaxia. Isso daí, o presidente norte-americano ele usou com uma tamanha maestria, nesse momento que a gente está vivendo, que ele conseguiu indiretamente fomentar essa batalha no Oriente Médio e tirar de lá o máximo proveito possível para ele. Por quê? Os iranianos tinham total capacidade de construir um armamento nuclear. Sabendo disso, o presidente norte-americano ele precisava intervir, só que não de uma maneira direta. Ele precisava que alguém fosse lá e intervisse por ele. Porque se ele começa um novo fronte direto ali com os iranianos, o pessoal da Rússia, o pessoal da China não ia achar muito bacana. Em vez de um fronte, ele teria 3 frontes para cuidar. Isso daí seria muito prejudicial. Quem não sabe, é interessante para os norte-americanos tomarem aquela região, pelo menos derrubarem o governo atual lá dos iranianos, para que eles possam conseguir o petróleo de Irã. Lá tem o Estreito de Hormuz, que passa em torno de 20% do petróleo global. Isso daí, colocando no bolso dos Estados Unidos, é muita coisa mesmo.
Então ele tendo isso em mente, qual que é a jogada que provavelmente, supostamente ele teve? Vou fomentar aqui alguns cenários. A galera lá da Terra Santa vai ficar meio bolada com algumas coisas que os iranianos estão fazendo. Em vez de eu atacar, eu vou jogar o meu bispo, eu vou jogar o meu cavalo aqui no xadrez 4D e ele vai cuidar daquele problema ali pra mim. Então nessa, acabou que o pessoal da Terra Santa foi lá e fez o que fez com os iranianos, muito por conta de influência norte-americana. E para isso a gente tem diversas notícias falando sobre. Sabendo de tudo isso, onde que eu quero chegar? No início do vídeo eu mostrei o resultado daquela minha carteira, que eu tô tendo até agora, na metade do ano. E para conseguir ter esse resultado, você precisa, o que todo vídeo eu falo, de 3 pilares: geopolítica, valuation e análise técnica. Qual desses é o mais importante? Qual desses você acha que é o mais importante? Pausa esse vídeo e comenta aqui. Se você comentou que é a geopolítica, você estava certo. A empresa, ela pode ter o valuation mais impecável do mundo. Ela pode estar na região mais precisa da análise técnica, no ponto do gráfico mais preciso. Mas se acontecer algo que aconteceu em 2020, se acontecer algo que aconteceu no início desse ano, algo que aconteceu em 2008, em 1929, não existe valuation e análise técnica que segure. O que reina no mercado financeiro é a geopolítica. Se você domina a geopolítica, você domina o mercado financeiro. Cara, pode voltar vídeo meu de 2 meses atrás, quando eu ainda não sei gravar muito bem, mas naquela época pior ainda. Eu falava, pessoal, eu tô comprando ouro, tô comprando Bitcoin e ainda passei a lista das altcoins que eu comprei naquela época. Esse movimento, e ainda mais, eu falava o porquê de eu comprar petróleo. Eu falava que com essa movimentação que estava acontecendo na Terra Santa e na Palestina, muito provavelmente aquilo não ia ficar contido só ali. Então, quando tem um conflito na galera do petróleo, o que acontece com o petróleo? O petróleo fica raro. O que acontece com algo que é raro no mundo? É caro. Então o preço sobe. Naquela época lá, 2, 3 meses atrás, eu estava comprando ações de empresas de defesa norte-americana, petróleo, ouro e Bitcoin. E algumas altcoins também. E alguma parte da minha carteira, inclusive eu tinha até falado no vídeo, eu deixei em IPCA, deixei em inflação do Brasil. Todas essas, eu usei os 3 pilares, geopolítica, valuation e análise técnica. Mas o que mais pesou para as minhas decisões foi a geopolítica. Então, cara, se você tá negativo, se você que gosta de renda variável tá negativo, muito provavelmente, se é no âmbito de ações, criptomoeda, você pegou um momento geopolítico errado. Você errou o time. Soma os 3 e vê se você não muda o jogo. Se você pega um momento que nem agora, Bitcoin nas alturas, uma incerteza global, ele tá servindo de reserva, de emergência? Tá. Mas ele tá muito caro. Se você compra agora, você se ferra. O certo seria você ter comprado se o momento global tivesse virando de euforia para medo, que nem foi o que eu fiz. Isso daí eu comecei a fazer quando? Em 2022, quando os russos invadiram lá os ucranianos. E é por isso que hoje eu tenho esse resultado que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Não é mágica, não existe fórmula mágica nesse mercado. Existe muito estudo, muita dedicação. Se você aplica isso para investimento, você lucra. Se você aplica isso daí para o seu negócio, você lucra também. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. A geopolítica é a coisa mais importante nesse mercado. Momentos assim, tem muita oportunidade. Esse momento que a gente está vivendo tem muita oportunidade, cara. Olha também para semicondutores. Tem algumas oportunidades de semicondutores no mercado que estão bem atrativas, que eu estou pensando em comprar em momentos assim de agora. É porque tá barato? Não é só porque tá barato. De fato, tem algumas que estão bem legais o preço. É só por causa do valuation, que a empresa não está endividada, que a empresa tem um ROI legal lá no final do ano? Também, vou admitir. Mas o que pesa mais é que o único polo e o polo mais forte de semicondutor que existe no mundo é Taiwan. E os chineses querem tomar Taiwan. O que vai acontecer com o preço do semicondutor quando os chineses
resolverem tomar Taiwan? Será que ele vai cair ou ele vai ficar raro e o preço dele vai subir? Eu quero que vocês reflitam nisso no vídeo de hoje. É um vídeo mais de bate-papo, direto eu trago algumas histórias legais aqui, mas o intuito sempre é o mesmo. É tornar você um investidor melhor e um investidor lucrativo, que é o que menos tem por aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, comenta. Você quer aprender? Se você ficou até aqui é porque você faz parte de 1% dos investidores. 1% que realmente, se não lucra, você vai passar a lucrar. Só acompanhando o conteúdo que tem de graça nesse canal. Mas se você quer viver dessa parada mesmo, quer ter resultado que nem o meu, por exemplo, eu já tenho alguns alunos que vieram frutos desse canal, eles podem provar. Você quer ter resultado de verdade? E a minha mentoria tá super barata. Eu coloquei só aquele preço para literalmente não vender de graça, porque eu tô tendo prejuízo. Eu tô gastando mais para criar essa mentoria com a equipe que tem por detrás dela do que o preço que eu tô cobrando para você adquirir. Ainda mais que você ganha aula diretamente comigo. Por apenas R$37, cara. Preço ridículo. Então tá aqui no primeiro comentário fixado. Se você quer viver desse mercado, vai fazer essa mentoria, vai ver como que eu opero no mercado financeiro, mundo afora. Se você algo completamente de acordo ao seu perfil, se você gosta mais de renda fixa, renda variável, e por aí vai. Você vai entender tudo. Você vai entender como que o jogo dos investimentos, o jogo do mercado financeiro realmente funciona na íntegra. Então, acho que é isso, tudo que eu tinha para falar. Abri meu coração nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que você achou. Meu nome é Victor Ferreira. Até o próximo vídeo.